Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, no livro de Josué, capítulo de número 24, versículos 14 até o versículo de número 18. Assim está escrito: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Esse é o texto que queremos meditar nesta oportunidade, falando sobre a necessidade de fazer escolhas, escolher entre uma coisa e outra. Este será o assunto que vamos falar nesta oportunidade. O texto que li nos apresenta Josué convocando o povo, depois de um longo período trabalhando juntamente com este povo, pela direção de Deus. Josué, desde novo, sempre envolvido na questão da obra de Deus, primeiramente como um ajudador, o moço de Moisés, e a Bíblia dá testemunho de Josué que ele era o moço que nunca se apartava da tenda. Significa que Josué, desde novo, ele já tinha um comprometimento com as coisas de Deus. E, na ocasião de Moisés, ele também foi designado como um capitão, um comandante, alguém que guerreava as guerras em favor do povo de Israel. E quando chegou o tempo de Deus recolher a Moisés, Deus orientou Moisés que colocasse Josué em seu lugar. E quando Josué é investido desta autoridade de Deus, com a responsabilidade de conduzir, de guiar, de orientar, instruir, ensinar este povo, Josué recebeu de Deus o encorajamento para que ele não temesse, mas que ele esforçasse, encorajasse e tivesse a lei do Senhor como norma para a sua vida e conduta, para que os seus caminhos fossem sempre direcionados por Deus e contando com a bênção e a proteção de Deus. E Josué trabalhou desta forma, ele foi muito bem sucedido, ele teve muitas conquistas
significativas para aquele povo, e o tempo foi passando. E quando chega já quase ao fim da sua jornada, da sua caminhada, ele olha para o povo e nota alguma diferença entre aquele povo. E as diferenças que surgem no meio do povo de Deus, no caso aqui, o povo de Israel, um povo separado, escolhido por Deus, com a bênção da promessa e a presença de Deus, manifestando o seu poder e com a sua mão estendida para conduzi-los e abençoá-los, alguma coisa começou a entrar. E as coisas, elas não entram de repente. Elas vêm aos poucos. Uma coisinha hoje, outra amanhã, outra depois. Vem e vai ficando, vai tomando lugar e vai criando espaço, e outras coisas que eram como prioridades já deixam de ser prioridade, porque vem outras situações para concorrer com aquela. E assim foi acontecendo. E Josué, como um líder, um comandante, um conquistador, usado por Deus para conquistar aquelas cidades e cumprir o que Deus havia prometido, que daria a eles a terra que emana leite e mel. Porém, esta terra estava sendo habitada, tinha lá os seus moradores, e o povo de Israel precisava, então, guerrear com este povo e vencê-los, porque a terra foi dada a eles, e eles deveriam, então, possuí-la. E possuí-la seria através das guerras e das pelejas. Mas só seriam vitoriosos também quando eles estivessem de acordo com o que Deus havia estabelecido e requerido deles, que eles servissem ao Senhor, que temessem ao Senhor, que não seguisse o costume dos deuses da terra, dos deuses estranhos, que aqueles povos que eram moradores daquelas terras, que eles serviam a estes deuses, porque eles não tinham o conhecimento do Deus verdadeiro. Porém, o povo de Deus, o povo de Israel, não deveria se misturar com este tipo de crença, porque eles conheciam o Senhor, o seu Deus, e eles deveriam temê-lo e servi-lo de coração, servi-lo com alegria e obedecer, então, às orientações que vinham de Deus para eles. E Josué começou a observar e ver alguma coisa diferente, e chegou o momento que ele disse: não, eu preciso reunir este povo, eu preciso chamá-lo para que possa posicionar diante dele as coisas que estão acontecendo e dar a eles a oportunidade, o direcionamento, que é preciso tomar uma tomada de decisão, escolher um lado a servir, e precisa, então, abrir mão de alguma coisa que não está de acordo com o estabelecido pelo Senhor Deus. Então Josué, ao chamar este povo e ao reuni-lo, ele começa dizendo: agora, pois. Ele diz: agora, pois. O que era que ele estava chamando este povo? Ele disse: temei ao Senhor. Primeiro, temei ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor livra dos caminhos de morte. O temor do Senhor é uma riqueza na vida do homem e da mulher que teme ao Senhor. Então ele começa dizendo: temei ao Senhor e servi-o. Então eles precisavam temer a Deus e precisavam também servir a Deus. Porque Deus chamou um povo para servi-lo. E servir a Deus não é de qualquer maneira, não é em qualquer situação. Ele diz aqui: e servi-o com sinceridade e com verdade. Dois princípios fundamentais que devem estar estabelecidos na maneira como o povo deveria servir a Deus.
Então Josué disse: vocês, em primeiro lugar, temei ao Senhor e servi ao Senhor. Agora, servi ao Senhor com sinceridade e com verdade. Isso significa que eles não deveriam servir a Deus com engano, com mentira, com trapaça, com coisas erradas. Não, porque Deus não se deixa levar por estas coisas. Lá na frente, no tempo de Isaías, o Senhor requereu do povo e disse: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aqui Josué já estava chamando este povo, então, e dizendo a eles o seguinte: olha, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Então, este é o procedimento de quem serve a Deus. Ser envolvido pelo temor ao Senhor, servir ao Senhor voluntariamente, não por uma imposição, não por uma obrigação, mas como um comprometimento, um princípio de vida. Servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Isso significa que não deve ter nada oculto, escondido diante da presença do Senhor. Nós temos que nos apresentar a Ele em descoberto, sinceridade, né? E ele continua dizendo a este povo, depois deles tomarem essas decisões, ele diz: olha, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Dá-nos a entender que Josué descobriu, no meio daquele povo, alguém que ainda trazia, certamente na sua bagagem, para sua tenda, para sua moradia, os deuses que eles serviram lá no Egito e da além do rio. E esses deuses que eles serviam, que era o deus de pau, de pedra, de barro, de ferro, de madeira. Então eram esses deuses que eles trouxeram junto, agora servindo a Deus e com deuses estranhos envolvidos com eles. Então Josué disse: não, vocês em primeiro lugar temam ao Senhor. Quem teme ao Senhor afasta-se do mal. Quem teme ao Senhor não adora deuses estranhos. Quem teme ao Senhor serve e adora o Deus único, verdadeiro, poderoso e fiel. E serve a este Deus com sinceridade e com verdade. Então, se este é o propósito, esta é a necessidade, para que este povo, então, venha servir ao Senhor, eles precisam deitar fora os deuses estranhos que os pais deles serviram da além do rio e no Egito. Então, aquilo que vinha sendo trazido com eles, eles deviam deitar fora. Tira isto, tira da tenda de vocês, tira do meio da família de vocês, deita fora esses deuses estranhos e tome alento, e tome posição, e servi ao Senhor. Então, este foi o conselho que Josué estava transmitindo àquele povo daquela época, porque ele percebeu que alguma coisa não estava bem. Quando há mistura com as coisas que o mundo oferece, querendo substituir as coisas verdadeiras e seguras diante de Deus por coisas humanas, fabricação humana e ilusória, é preciso abrir mão dessas coisas, porque elas com certeza servirão de impedimento e atrapalharão a maneira do povo servir a Deus e impedirão que as mãos do Senhor
continua estendida sobre eles, uma vez que há entre o povo a prática da iniquidade e a adoração a deuses falsos. Então é preciso tomar este posicionamento, deitar fora esses deuses, temer ao Senhor, servir ao Senhor com sinceridade, com verdade e seguir o caminho observando a orientação de Deus. Josué deu este conselho para eles. Josué não impôs. Josué orientou, chamou-os para uma responsabilidade, o momento de uma tomada de posição. Eu observo isto. Vocês vão continuar assim? Eu aconselho que vocês temam ao Senhor, sirvam ao Senhor e abra mão dessas coisas. Deixe elas fora do convívio, do contato, e que isto não seja um impedimento para a vida de vocês. Porém, se a vocês parece mal abrir mão dos deuses aos quais os vossos pais serviram, da além do rio e no Egito, se a decisão de vocês é continuar servindo a esses deuses estranhos, o problema está com vocês. Eu os chamei, eu os avisei, eu os orientei, preveni-los do caminho, orientei para que tomasse a posição. Mas se isto soa mal aos olhos de vocês e é pesado ao coração de vocês, porque tudo que toma o lugar de Deus entesoura no coração das pessoas, no coração e na mente, e domina as pessoas. Então Josué diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, veja que ponto chega. Servir ao Senhor parece ser uma coisa mal, uma coisa que não é desejada. Quando o povo perde o temor de Deus, eles partem para este caminho, a semelhança dos nossos dias. As pessoas, quando deixam de servir a Deus e colocam outras coisas para ocupar o lugar de Deus na vida, coisa que não existe, mas eles criam estas invenções, e servir a Deus para eles parece ser uma coisa sem sentido, em pleno século XXI, e cumprir essas determinações, esse chamado de Deus. Não, nós sabemos o que queremos. É por saber o que quer que estão na situação em que estão, de derrota em derrota, de miséria em miséria, de pecado em pecado. É assim que os homens estão, por desviarem os ouvidos de ouvir a palavra de Deus. Mas Josué disse: se vos parece mal servir ao Senhor, escolham hoje, tome hoje uma posição, tome hoje uma decisão, mas analise bem a decisão que vocês vão tomar. E hoje, não deixe para amanhã, porque pode ser tarde demais, mas hoje, escolhe hoje a quem sirvais. Se vocês vão servir os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quer dizer, lá atrás dos pais dele, de onde saíram, tinham os deuses da além da terra do Egito. E aqui na terra que eles estavam, tinham moradores que tinham os seus deuses. Mas a eles foi orientado que eles servissem unicamente ao Senhor, Deus do céu e da terra, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus justo, santo, poderoso, maravilhoso e amoroso, cheio de graça e de misericórdia e de compaixão para com o seu povo, que estava trabalhando a favor deles para estabelecê-los na terra que Deus lhes havia prometido. Mas tinha essa questão desta adoração estranha. Então Josué disse: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os deuses dos vossos pais lá da além do rio, ou se vocês vão servir os deuses aqui da terra dos amorreus,
o Deus da terra em que vocês estão. Porém, fiquem vocês sabendo, seja qual for as decisões que vocês tomarem, eu, Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Da minha parte, eu estou decidido, eu estou pronto, e a decisão que eu e minha família tomamos é a seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué lançou-se primeiro e disse qual era o seu posicionamento. Ele não obrigou o povo, ele não exigiu do povo, mas ele advertiu. Ele mostrou o problema, apresentou a situação em que eles estavam e colocou diante deles a solução, que é servir ao Senhor. Agora, se vocês não querem servir ao Senhor, eu quero servir ao Senhor. Eu e a minha casa queremos continuar servindo ao Senhor. Não temos nenhum motivo para deixar de servir ao Senhor, porque em toda a nossa vida, os anos que o Senhor nos permitiu, até o dia de hoje, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem se mostrado vivo, poderoso, atuante, ajudador, defensor, protetor, provedor. Então não tem por que escolher outra situação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então este foi o dito de Josué. E agora respondeu o povo. Agora o povo voltou-se para Josué, analisou o que Josué tinha mostrado a eles, a posição que Josué havia tomado, e o povo agora, então, respondeu para Josué e disse: olha, Josué, nunca nos aconteça que nós deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Então eles caíram em si agora e tomaram uma posição. Isso é Josué, nunca que isso aconteça, que nós vamos deixar de servir ao Senhor para servir a outros deuses? Não. Não. Por quê? Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então agora o povo deu testemunho como foi a atuação de Deus no meio deles. Disseram: não, este Senhor, ele é o nosso Deus. Ele nos fez, ele fez a nós, ele fez a nossos pais, ele nos fez subir do Egito, da casa da servidão, ele fez grandes sinais aos nossos olhos, nós vimos os sinais que Deus fez em nosso meio e vimos também como ele nos livrou dos povos pelo meio dos quais nós passamos para chegarmos a esta terra. Deus sempre foi um Deus presente, um Deus ativo, um Deus atuante, um Deus que se mostrou a favor do seu povo. Bem, e ele diz: e o Senhor expeliu diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, que era o morador da terra. E eles tomaram a decisão: também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então, depois de terem a consciência da situação em que estavam, a proposta que foi colocada por Josué, da parte de Deus, porque Deus falou com Josué,
e Josué falou com o povo. Então, este povo agora, ao ouvir esta explicação de Josué e a posição que ele tomou diante daquele povo, eles então entenderam que o melhor a se fazer é servir ao Senhor e abrir mão de deuses estranhos e deuses da terra, e não aprender o costume das nações que não temem ao Senhor, mas que eles são um povo chamado, escolhido, separado, preparado para servir a Deus. E eles então tomaram a posição e disseram: nunca que nós deixaremos de servir ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Então este foi o posicionamento daquele povo. E para os nossos dias, nos dias em que nós estamos vivendo e atravessando, são tantas coisas que procuram tomar o lugar de Deus na nossa vida, e as coisas, por banalidades, trocam o centro de adoração a Deus por outras coisas passageiras, por uma propriedade, por um talento, por um dinheiro, por um bem, seja lá por que for. As pessoas estão trocando facilmente. Então, para os nossos dias também, esta palavra é atual. Escolhei hoje a quem servias. Se vocês vão servir ao Deus que livrou, que salvou, que conduziu, que trouxe até aqui, ao Deus que nos criou, ao Deus que nos sustenta, ao Deus que nos mantém com vida, ao Deus que provê o necessário para o nosso viver, para a nossa família, o cuidado, a provisão, o livramento, a direção, são as coisas que Deus prepara para todos nós. Agora, vocês vão servir a este Deus, como Ele espera que sirvamos, que o adoremos, no dizer da palavra, em espírito e em verdade. Aqui Josué disse, em sinceridade e com verdade. E lá no livro de João, o Senhor diz, em espírito e em verdade. Verdade, sinceridade, firmeza, espiritualidade, são maneira de servir ao Senhor, com a vida santa, separada, consagrada, devotada unicamente ao Senhor nosso Deus. Então, estas escolhas nos nossos dias é preciso se fazer também. Por quê? Porque Deus dotou o homem, a mulher, a criança, as pessoas, do livre-arbítrio, ou seja, a liberdade da escolha. Nós temos a liberdade para escolher. Agora, não temos a liberdade de escolher as consequências, porque as consequências virão de acordo com as escolhas que nós fizemos. Se fizermos boas escolhas, nós vamos ter frutos lá na frente. Se fizermos escolhas ruins, lá na frente nós vamos ter consequências ruins multiplicadas da escolha que fizemos anteriormente. Então, por isso, a palavra de Deus vem para nós e diz, escolhei hoje a quem servais. Você está pronto para servir a Deus com sinceridade, com pureza, com verdade, com lealdade, com santidade? Ou está disposto a abrir mão de servir a este Deus e servir as coisas, as pessoas, aos bens, aquilo que envolve o seu coração e a sua mente? Mas diante de nós está a palavra de Deus. Escolhei hoje o Deus que te criou, o Deus que te formou, o Deus que te livrou, o Deus que cuida de você, o Deus que preserva a sua vida, o Deus que tem amor, que tem plano de salvação, de libertação para a minha e para a sua vida. A este devemos escolher. E entre as escolhas que deve se fazer diante
de uma decisão como esta, existem pelo menos 7 decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. A primeira dessas decisões, nós temos que decidir entre o mal e o bem. O que vamos escolher? Viver na prática do mal, praticar o mal, ou abandonar o mal e praticarmos o bem? Seguirmos pelo caminho do bem e deixarmos a maldade para trás, sermos libertos dela. Esta é uma escolha que precisa se fazer. Vai continuar na prática do mal ou vai abandonar o mal e seguir o bem? A segunda escolha que precisamos fazer é escolher entre a vida e a morte. O Senhor diz: eis que ponho diante de ti hoje a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então Deus coloca diante das pessoas tanto a vida como a morte. A vida resgatada, redimida, purificada, ressuscitada diante da presença de Deus. A morte, a separação eterna de Deus como consequência do pecado e com o salário do pecado. Uma eternidade sem Deus. O que escolher? A morte ou a vida? Pense sobre isto. A terceira escolha que precisamos fazer, que também o Senhor diz lá no Antigo Testamento: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Então Deus coloca o posicionamento diante das pessoas e deixa que elas escolham, elas tomem a decisão. Que caminho vão seguir? Vão escolher a prática da maldição ou da bênção? Porque Ele é o Deus da bênção. Então, essa terceira escolha nós precisamos fazer entre a maldição e a bênção. Uma quarta escolha que Josué relatou aqui, que o povo vivia no Egito em estado de escravidão. E Deus levantou a Moisés como libertador para libertar aquele povo, livrá-lo da escravidão. Então tirou-os da escravidão e conduziu-os à vida de liberdade. O Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos escolher entre uma vida de escravidão ou uma vida de liberdade na presença de Deus. Porque quem escraviza é o pecado, é o vício, é a corrupção, são as iniquidades. Mas quando se coloca em contato com a verdade da palavra de Deus, a pessoa é livre da escravidão e passa a desfrutar da liberdade, liberdade em Cristo, liberdade para servir a Deus. Então esta é a quarta escolha. Vai escolher continuar na escravidão ou vai escolher a liberdade que Deus oferece? A quinta escolha que precisamos tomar é escolher entre as trevas e a luz. A palavra de Deus diz que quem pratica as obras do mal não vem para a luz, as obras das trevas. Ele não vem para a luz para que as suas obras não sejam descobertas. Porque quem vive na prática das trevas, da escuridão, está praticando coisas erradas, desagradáveis e abomináveis aos olhos do Senhor. E Jesus disse: mas quem pratica a verdade vem para a luz,
para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Então, o que escolher? Continuar se escondendo pelas trevas do pecado, pela escuridão da noite, pela escuridão dos vícios, do pecado, da corrupção, do engano, da mentira? Ou seguir pelo caminho da luz e glorificar o Senhor e demonstrar que a vida resplandece com a presença de Jesus? Então, esta é a quinta escolha que precisa se tomar. A sexta escolha é escolher a qual Senhor servir. O próprio Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, referindo-se ali a Deus e a Mamon. Mamon significando o adversário, o inimigo ou as riquezas. Então, é preciso escolher a quem servir. Servir ao diabo, o inimigo de Deus, o mentiroso, o sedutor, o enganador, que vem para privar as pessoas da liberdade, que vem para mantê-las numa atitude de escravidão, que vem para roubar, vem para matar e vem para destruir. Ou Deus, que transporta o homem das trevas para a sua maravilhosa luz. E o Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, escolher servir a quem? Servir ao diabo com o engano, com a mentira, com a falsidade, com a corrupção? Ou servir a Deus com a pureza, com a verdade, com a sinceridade, com a santidade? Então, esta é a sexta escolha que precisamos fazer. E a sétima escolha que se coloca diante de nós, porque temos essa liberdade de escolha. Deus coloca diante de nós, diz: escolhe. É escolher entre continuar no caminho ou na vida de perdição, ou escolher a salvação oferecida por Jesus. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A perdição, para muitos, parece que a vida já não tem mais significado, não tem mais sentido, já praticaram tantas coisas que para eles parece que nem Deus tem condições de dar solução à vida deles. Mas este é um pensamento errado, porque para Deus não há impossível. O homem pode estar no fundo do poço da perdição, mas se ele conscientizar-se diante de Deus e for iluminado pela palavra do Senhor e arrepender-se do caminho que está e confessar a Jesus como Senhor e como Salvador da sua alma, o Senhor o perdoa, o aceita, o recebe, o liberta e o transforma. E ele passa então a desfrutar da salvação que Jesus Cristo veio preparar e conquistar para todos aqueles que nele creem. Então é preciso escolher também entre a perdição e a salvação. O que escolher? Que caminhos você vai escolher hoje diante desta verdade? Escolhei hoje a quem servais. Se ao Senhor, nosso Deus, santo, soberano, poderoso, que tem todo o universo nas suas mãos, que cuida e que protege, e que mantém, que sustenta, ou os deuses estranhos que são criados pelas mentes humanas e são alimentados pelo príncipe das trevas, que é Satanás, o inimigo de Deus. Então, relembrando as decisões que precisamos tomar, porque não podemos ficar impassível. Se não escolhermos um lado, significa que nós estamos do outro lado. Por exemplo, entre a escolha que temos que fazer
entre o bem e o mal. Se não escolhermos o bem, significa que nós escolhemos o mal. Entre as escolhas sobre a morte e a vida, se não escolhermos a vida, significa que escolhemos a morte. Porque não há impassividade nisso. Não, eu não vou escolher nenhuma nem outra. Só pelo fato de se negar a escolher o melhor para a vida, significa que escolheu o pior. Porque para escolher o melhor tem que tomar a decisão. Não, eu hoje estou disposto a escolher o bem. Estou disposto a escolher a vida. Estou disposto a escolher a bênção e abandonar a maldição. E entre a escravidão e a liberdade. Se não escolhe a liberdade, significa que escolheu a escravidão. E entre as trevas e a luz, se não vir para a luz, se não tomar posição favorável à luz, significa que está habitando em trevas. Entre o diabo e Deus, se não tomar um posicionamento diante de Deus, significa que o seu posicionamento está diante do inimigo, do diabo. E entre a perdição e a salvação, a mesma coisa. Se não tomar um posicionamento direcionado pela salvação, significa que está no caminho da perdição. Então são alertas, são avisos, são escolhas que precisam ser tomadas. E estas escolhas, elas precisam ser tomadas em vida. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há oportunidade de melhorar os caminhos e de mudar as consequências do caminho em que está. Porque depois que a pessoa morre, não tem mais como fazer escolha nenhuma. Porque na condição em que morreu, ele vai se apresentar um dia diante de Deus para dar conta dos seus feitos. Ou do bem ou do mal, ou da bênção ou da maldição, ou da escravidão ou da liberdade, ou das trevas ou da luz, ou do diabo ou a Deus, ou da perdição ou da salvação. Vai dar conta. Então, enquanto tem vida, tem esperança. E como nós não sabemos até onde vai a nossa vida, a palavra de Deus diz: escolhei hoje. Josué disse: escolhei hoje a quem servais. Então, hoje, você tem esta grande oportunidade de tomar uma decisão ao lado do Senhor nosso Deus e seguir por este caminho e servir e desfrutar da bênção, da comunhão, da presença, da direção, da provisão, do livramento, ou seja, tudo aquilo que for favorável da parte de Deus, Ele colocará sobre a nossa vida. Mas é preciso que tomemos a decisão, façamos a escolha certa, para que lá na frente não tenhamos de que nos arrepender. Na morte não tem jeito, porque a palavra de Deus está escrito: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, as decisões precisam ser tomadas em vida. Você hoje está desfrutando de vida, está com a consciência trabalhando, o pensamento racional, a audição, a visão, a voz, o sentimento, a vontade. Então, é exatamente o tempo em que precisa ter uma tomada de decisão para que mude radicalmente o quadro da sua vida e você possa entrar na vida eterna com Cristo em Deus. Este é o desejo e é a prova do amor de Deus por você, por mim, por cada um de nós. Que esta palavra possa ficar firmemente gravada no interior do teu coração. E se você está num lado perigoso, tome a decisão para o lado correto, para o lado de Deus.
e sirva-o com sinceridade e com verdade. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Quero agradecer àqueles que já estão inscritos no canal e pedir que ainda não está, que você se inscreva neste canal, dê o seu like, acione o sino, coloque lá o seu comentário. E que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de nós. Amém.